Da 8ª Igreja do Nazareno, e para mim é um privilégio. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor junto comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Se você puder, por mais alguns instantes, colocar de pé aí, para junto a gente ler a palavra do Senhor e ouvir a voz dele ao nosso coração nessa noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, e você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até ele, onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui. Senhor, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse tempo preparado por Deus aqui na Quarta Alternativa. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, que a Tua palavra ministre ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido, honrado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Esse é um texto muito conhecido, onde Jesus anda por sobre as águas, por sobre o mar. É um texto que talvez você conheça, já ouviu muitas mensagens, e é um texto para mim que fala de visão, que fala de olhar, porque Pedro, diferente dos demais apóstolos, discípulos, ele, quando Jesus fala que era ele, no meio do mar, Pedro faz uma pergunta: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe responde: vem. E Pedro vai. E ele consegue andar por sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro começa a afundar. E Jesus o salva, e Pedro pede socorro, Jesus o salva, e ele retorna com Jesus para dentro do barco. O tema dessa mensagem é: olhe para Jesus e não tire os olhos de Jesus. A sua visão e a minha visão pode nos fazer andar por sobre o mar, ou em muitos momentos afundar. Em muitos momentos da fé e da caminhada cristã, devido aos nossos olhos ou aquilo que a gente repara, a gente começa a afundar. Os olhos e a visão é muito importante. Eu não sei, pelo que eu tenho visto, muitos aqui estão casados, ou alguns namoram, mas eu não sei, você se lembra aquele dia em que você olhou para sua esposa, aquele dia que ela olhou para você, e algo diferente no seu coração mudou. A sua visão, ao reparar nela, talvez você tinha uma amizade muito grande com a sua esposa,
Ou simplesmente foi amor à primeira vista? Você olhou para ela e logo se apaixonou. Bom, no meu caso, estou casado vou completar no ano que vem 20 anos, daqui 3 meses, e namoramos já há 3 anos, então estamos 23 anos juntos, mas a conheço desde adolescente na igreja. E me lembro sempre de a vê-la e falar assim, meu Deus, se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor poderia colocar ela na minha vida. E aí foi passando a adolescência, mas chegou um momento na juventude que nossos olhos se cruzaram. E Deus tinha para nós uma jornada e uma caminhada. Você provavelmente chega no seu trabalho todos os dias, ou alguns dias da semana, e você tem uma visão do local em que você trabalha. E a palavra do Senhor diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E eu não sei como você tem avaliado, ou como você tem visto, o teu ambiente de trabalho. Você, ao retornar para o seu lar, para a sua casa, você também vai ter uma visão da sua casa, do seu lar, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. E dependendo da visão que você tiver, você pode ter uma visão boa ou uma visão equivocada ou às vezes cheia de turbulência, assim como foi num certo momento com Pedro. Às vezes na nossa caminhada, e eu aí que uso óculos, eu me lembro que o primeiro momento que eu tive a certeza de usar óculos, eu ainda relutava, uso óculos ou não uso óculos. Mas um dia, dirigindo à noite, voltando de São Paulo, uma chuvinha assim, bem fininha, retrovisor, quer dizer, o limpador funcionando do carro, e de repente eu vi que uma parte do pedágio estava fechada, mas eu esperei um pouquinho para chegar, até o ponto da minha esposa falar assim, amor, o cone, e o cone já estava assim, quase na frente do carro, e eu precisava tomar uma direção. Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu vou assumir aí que eu preciso de um óculos, e vou ajustar o meu foco e a minha visão, porque eu não enxerguei o cone. E eu não sei você, se já teve alguma dificuldade em ver uma cena, mas não reparar em alguns pontos dessa cena. Ou assistir um filme e não reparar em alguns momentos e alguns detalhes do filme. A imagem passou na sua frente, mas você não conseguiu identificar. O fato é que nos dias em que estamos vivendo, nós olhamos para muitas coisas e às vezes tiramos os olhos daquilo que é mais importante na nossa vida, Jesus. E muitas vezes, na caminhada e na jornada da vida, os nossos olhos que deveriam estar em Jesus, são colocados nas adversidades, nos problemas, nas lutas, na dificuldade do dia a dia, do trabalho, da família, do país, das coisas que estamos enfrentando. E esse texto nos ajuda a como focarmos, a como mantemos os nossos olhos em Jesus, para vivermos uma vida abundante, uma vida cheia da presença do Senhor. Logo no primeiro verso número 22 do texto lido, diz que logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. É muito interessante essa parte do texto, porque em algumas versões, que talvez você tenha, diz assim, Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco e a passarem para o outro lado. Tem algumas outras versões que diz, como a Revista Atualizada, que diz, Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e a irem para o outro lado. Você já se viu forçado a fazer uma coisa que você não quer? Você talvez um dia, sua esposa chegou para você, amor, vamos no shopping comigo? E você pensou em 1000 desculpas para dar, você pensou, não é possível, vou ter que ir no shopping. Mas você, compelido, forçado, foi acompanhar sua esposa no shopping. Foi acompanhar ela no supermercado. Foi assim, supermercado, pastor? Supermercado. Foi com ela em algum lugar. Ou você, esposa, ficou lá do lado do marido e ele assistindo o jogo.
Consegue ou não? Aí não, pastor, aí é demais, aí não dá. Aguenta esse homem quando o time dele está jogando lá. Não, nem forçado eu fico do lado. Mas eu não sei você, se já teve uma situação que você se vê forçado. Ah, pastor, eu vejo sim. Todo dia de manhã que eu acordo, sou forçado a ir trabalhar. Pensa numa coisa ruim. Ou alguma coisa que você faça. Forçado a estudar, forçado a fazer faculdade, forçado a fazer algo. Muitas vezes, eu e você, na caminhada da vida, ficamos questionando Deus. Ficamos ou não? Ah, por que será que isso está acontecendo? Por que será que isso aconteceu? E às vezes o Senhor está nos conduzindo, nos compelindo, nos forçando a caminhar num plano que é dele para a nossa vida. Que é um projeto do Senhor para nós. Lembre-se que a vontade do Senhor ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo que acontece na tua vida, que te faz sorrir ou chorar, coopera para um plano maravilhoso de Deus. Nenhum fio da sua cabeça cai, sem que o Senhor não permita, sem que o Senhor não autorize. A nossa vida está guiada nas mãos do Senhor. Mas como anda a tua visão? Ah, essa mulher que o Senhor me deu, hein? Pastor, essa mulher aqui é osso duro de roer. Ah, esse homem aqui vai a cabeça dura, hein? Meu Deus do céu, é homem duro. E às vezes a gente fica elegendo os nossos alvos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. É que você não tem o patrão que eu tenho, o chefe, o trabalho, a luta, as contas, os problemas, e a gente quer achar uma desculpa ou um motivo para justificar a nossa situação. É interessante que os discípulos não estavam querendo entrar no barco. Os discípulos não estavam pensando em passar para outra margem. Mas Jesus os força a entrar no barco e passar para o outro lado. Às vezes na vida, o Senhor está te forçando a romper, a sair e passar para o outro lado. E será que eu e você temos a certeza que hoje, na nossa vida, o Senhor está no controle, amém? Que Ele está conduzindo o barco da tua vida, e Ele conduz você onde Ele deseja. Só para você ter uma ideia, como a nossa vida precisa ser conduzida pelo Senhor, depois de um tempo liderando a JNI Brasil, aliás, foi o período de 6 anos, eu, ao longo da JNI Brasil, assumi a JNI da América do Sul, e aí fiquei concomitante com as duas funções, e aí veio a pandemia. E ao vir a pandemia eu falei, bom, eu acho que já mais de 10 anos servindo os adolescentes, os jovens, nas diversas funções, eu cheguei nesse ano, 2023, e falei assim, bom, é hora de pendurar a chuteira, é hora de entregar nas mãos do Senhor. E na eleição que tem, que é onde são sugeridos os nomes, para ir para um caucus, eu falei, eu não vou... eu vou simplesmente pegar os nomes e concordar com o nosso diretor regional da época. E, para minha surpresa, nessa reunião, o diretor regional diz que a Igreja da Colômbia me havia indicado para ser presidente global. E como eu não queria nenhum cargo, eu orei e Deus falou assim, aquilo que acontecer, aceita que é a minha vontade. Porque eu estava pronto para, se qualquer nome me colocasse, eu rejeitar ou tirar o nome. E foi interessante porque não veio de um lugar que eu imaginava e nem queria, mas Deus tinha um plano dele, para que eu entrasse no barco e atravessasse para outra margem. E aí, resumindo, vai para esse comitê, vai para um caucus, vai lá para a nossa assembleia da JNI Global, e, assim, e de forma surpreendente, eu sou eleito como presidente global. E ali eu entendo que o Senhor queria, e me forçou para colocar nesse barco e ir para outra margem. O que é que o Senhor está te forçando? O que é que você vê que o Senhor está fazendo você ir além?
seja uma especialização, uma faculdade, uma pós-graduação, às vezes é hora extra na empresa, às vezes é algo que o Senhor tem colocado para você. Entenda isso como vindo da parte de Deus, para que você rompa e vá para o outro margem. Bom, se a gente imagina que o barco da nossa vida está guiado por Deus, vai dar tudo certo, sim ou não? Vai dar tudo bênção. E aí os discípulos estão lá, de boa, no meio do mar, caminhando. Só que o que acontece? Tempestade, chuva, vento forte, problema, lutas e adversidades. E tem uma frase que grava no teu coração: não se perca com as perdas da vida. Toda tempestade é temporária e passageira. Nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma. Deus tem o tempo de início, meio e fim. A tempestade veio sobre os discípulos, mas eles estavam fazendo a vontade de Deus, cumprindo o plano e o propósito do Senhor, na jornada e na história deles. Mas não deixou de vir chuva, não deixou de vir tempestade, não deixou de vir vento. Eu e você precisamos ter a resiliência e a disposição de estar com Cristo, custe o que custar. Em dias que você está a fim de ir na igreja ou não, com vontade ou não, cansado ou não, às vezes de orar, de ler a Bíblia, de esperar as promessas do Senhor, mas não desista. Luta, problema e adversidade na vida do cristão só tem um propósito: para que a glória do Senhor se manifeste, para que a vontade do Senhor se manifeste. A luta na vida do cristão não é para afundá-lo, não é para desanimar, não é para naufragar o barco da tua vida. A luta e a adversidade na vida do cristão é para que eu e você chegamos a outra margem. Eu e você caminhemos mais próximo do Senhor e caminhemos com Ele. Portanto, os discípulos estavam lá, chuva para todo lado, e Jesus, verso número 23, tendo despedido as multidões, ficou ao monte a fim de orar sozinho. Essa lição, eu e você precisamos aprender sempre na nossa vida. Eu vi nos anúncios, aí o culto de segunda-feira de intercessão e oração. Se Jesus precisou orar, imagina você e eu. A gente precisa orar ou não? Orar muito. Aí talvez você fale assim: mas pastor, quanto mais eu oro, mais eu vejo que eu preciso orar. É isso mesmo. Quanto mais você ora, mais você precisa orar. E ore, e busque a Deus, coloque os pedidos na presença do Senhor. Quantas vezes, com o coração angustiado, a gente vai orar e vem uma paz do Senhor que inunda o nosso coração. Quem já sentiu isso aí? Porque é a nossa intimidade com Deus. Orar, buscar a presença do Senhor. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, que diz: sussurros que não podem ser expressos em palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas por Deus. Eu e você precisamos orar, clamar, colocar os nossos pedidos na presença do Senhor. Talvez você já mandou uma mensagem no grupo da família: hoje está difícil. Ou já pediu uma mensagem aí para o grupo de oração: ore por mim. Mas você já parou para orar? Para buscar a Deus, para jejuar, para fazer propósito com o Senhor, para santificar a tua vida? Ore. Essa lição que o Senhor Jesus saiu para orar, eu sempre revejo a minha vida de oração, porque a minha vida de oração denota a dependência que eu tenho de Deus. Hoje eu sabia que o meu dia ia ser manhã, tarde e noite. Acordei mais cedo para orar. Eu e você precisamos, inevitavelmente, de uma vida de oração, de uma vida rendida aos pés do Senhor, de falar com Deus, de colocar os nossos pedidos. Você tem orado pelo teu casamento? Você tem orado pela tua vida? Você tem orado pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo teu futuro, pela tua velhice? Você tem orado? Coloque os seus pedidos diante do Senhor.
Mas os discípulos estavam no barco, indo para a outra margem. Verso de número 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Eu e você, para não tirarmos os olhos de Jesus, precisamos saber quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus onipotente. O nosso Deus é um Deus onisciente. Antes da palavra nos chegar à boca, o Senhor sabe. O nosso Deus é o Deus que tem o poder sobre a gravidade. É um Deus que pode andar sobre o mar, sobre as águas. O nosso Deus está acima do teu problema, acima da tua dificuldade, acima das suas impossibilidades. Aliás, o nosso Deus é especialista em milagres. Ele tem poder de realizar, Ele tem poder de fazer. A que Deus você serve? Um Deus único, verdadeiro, real, poderoso. É esse Deus que você serve. Um Deus que anda sobre o mar, um Deus que tem o poder de basta uma palavra dele na sua vida, de sinais, milagres e prodígios ocorrerem. Ele tem o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. E por que eu e você andamos tão preocupados, ansiosos, limitados com a nossa vida terrena? Será que se compreendêssemos mais quem Deus é, o nosso coração não estaria mais confiante nas promessas dele? Nos planos que Ele tem para cada um de nós? Portanto, confie mais em Deus. Eu sou apaixonado pelo texto de Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes em tudo sejam os seus pedidos conhecidos perante Deus, com oração e súplica, e a paz de Cristo, que excede todo o vosso entendimento, guardará a vossa alma em Cristo Jesus. Há um Deus que diz para você e para mim não andar ansioso. Há um Deus que diz para você e para mim que há uma paz que excede o entendimento, que vai guardar você. E esse texto no original grego é uma guarda armada. É uma guarda como sentinela. É uma guarda que não dormita o guarda de Israel. É alguém que está vigilante, cuidando. Se alguém tenta tirar a tua paz, há uma guarda ali que traz paz ao teu coração, à tua alma, ao teu futuro. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve diz quem você é. Lembra de Oséias? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se eu e você conhecemos cada vez mais o Senhor, confiaríamos mais na sua palavra, no seu poder, na ação que Ele tem na nossa vida, e o nosso coração não andaria tão ansioso, preocupado. É claro que somos limitados, mas precisamos saber que há um Deus que anda sobre o mar, e esse Deus está aqui, e tem poder de tocar a tua vida. Ele anda sobre as contas, Ele anda sobre os problemas, Ele anda sobre a enfermidade, Ele tem o poder de tocar cada área da sua vida, e não há área impossível que Ele não possa realizar um milagre. Verso 25 diz que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Verso 26 diz assim: os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Porque esse é o desejo, o nosso coração acontece isso. Quando estamos distante de Deus, não conseguimos enxergar. O nosso olho vai para onde? Para o vento, para o mar, para os problemas, para as contas, para o trabalho, para o dia a dia, para o cansaço, para a dor, para a enfermidade, para a impossibilidade. Vai para isso. Vai achando problemas, defeitos, culpados. Mas é interessante esse texto, porque quando fala é um fantasma, é nítido que os discípulos não conseguiam enxergar a Deus. E eu e você, quando não estamos próximos de Deus o suficiente e da sua presença, vemos de forma equivocada as ações de Deus. E podemos até chamar Jesus de fantasma.
Podemos ao ponto de não entender uma mão de Deus guiando você no barco da vida, fazendo você entrar para atravessar o mar, e você está achando que é uma provação, uma luta, e é Deus querendo promover você, trabalhar com você, cuidar da sua vida. É interessante, no pastoreio, né, já lá na Igreja Central há 15 anos, eu tenho acompanhado tantas vidas, e é inevitável como, quando Deus quer promover, Ele começa a colocar desafios para talvez suprir a nossa capacidade. Ontem, estava almoçando com um gerente da DHL, aqui da América Latina, e ele estava falando dos desafios que ele está enfrentando, quando o salário dele, a posição dele, está como se fosse um supervisor, mas não pleno, mas ele já exerce toda a função plena. E ele falou, é normal a empresa fazer isso, ela dá uma capacidade para você além, e ainda não te paga o comum, mas depois de alguns meses, ela ajusta, mas ela vai testando a sua capacidade para a nova função. E aquilo muito chamou a minha atenção, porque outras multinacionais, muitas vezes, vão dando pequenas responsabilidades, e às vezes a gente fica assim, não sou pago para isso, acho que não tenho que fazer isso não está lá na minha descrição de trabalho, eu não preciso fazer isso, e a gente fica naquele negócio limitado, e não progride na vida, e às vezes Deus está colocando a gente num barco para atravessar para outra margem, e a gente está falando, está vento, está tempestade, Jesus nem aqui está, e a gente começa a não entender as ações de Deus na nossa vida, e começa a chamar Jesus de fantasma, algo que é para te promover. Por exemplo, quantas vezes na vida conjugal, marido e esposa, algo ruim acontece, por exemplo, um desentendimento, e talvez o marido guarde aquilo, ou a esposa guarde e não converse, mas num determinado momento ela sente a liberdade e conversa com o marido do problema que ela está enfrentando no relacionamento. E se houver uma boa conversa, o casamento, o que acontece? Melhora. Um começa a entender mais o outro, um começa a compreender mais, saber uma limitação, uma dificuldade, e aquilo faz, aquele problema inicial, faz com que as pessoas se conhecem, se conectem e melhore. Por exemplo, quando a esposa chega, mas você precisa ser mais carinhoso. Ele fala, opa, mas não é possível, eu estou sendo. E aí ele fala, ok, vou melhorar. E aí ele procura ser mais carinhoso, trazer um presente, um chocolatinho ajuda, né? Um chocolatinho, uma flor, levar para jantar. E aí o que acontece? Melhora o casamento ou não melhora? Melhora. Às vezes a esposa fala assim, ajuda com as coisas aqui de casa. Às vezes lavar uma louça, dar um apoio, às vezes uma brincadeira, viu? Aí às vezes passa e às vezes começa a ajudar. E aí vê a esposa mais feliz, mais alegre. A vida e a intimidade do casal melhora ou não? Melhora. Mas às vezes uma dificuldade gera um diálogo e aquilo pode e deve abençoar. Porque os problemas e as adversidades na vida do cristão vêm para nos colocar para mais perto de Deus, para nos aproximar, muito mais do que simplesmente acusar um ao outro. Deus vem para guardar e cuidar do nosso coração, para nos aproximar dele. Portanto, nessa noite, como você tem visto Deus? As ações dele na sua vida? Será que tem olhado e reclamado de alguma situação, de algum problema, de alguma adversidade, que não tem conseguido viver, e chamado Jesus de fantasma? E é interessante, olha o que acontece, e tomados de medo, gritaram, porque quando a gente não reconhece as ações de Deus, a gente tem reações de medo, pânico, temor, com tudo,
com o futuro, com a saúde, com o casamento, com os filhos, com o trabalho. O medo pode nos paralisar, quando não temos uma visão correta de quem Deus é. Mas verso de número 27 diz: mas Jesus imediatamente lhe diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Eu sou apaixonado por essa parte do texto, porque diz para você e para mim: coragem, bom ânimo, vamos para frente. E eu sou apaixonado por isso, porque na vida cristã, Deus sempre tem algo novo para nós a cada dia. Deus tem algo novo para você hoje, na quarta alternativa. Mas amanhã, se você vir orar, Deus tem algo novo amanhã. Coragem, sou eu, tem bom ânimo, não tenham medo, vai para cima. Sabe, olhe para as adversidades do seu casamento e busque resolver. Olhe para as adversidades dos filhos e busque resolver. Olhe para as adversidades do trabalho e busque resolver. Não adianta simplesmente, eu queria ter uma saúde melhor. Vamos dar um piquezinho. Vamos segurar a Coca-Cola, o lanche, a pizza. Vamos fazer um exercício. Vamos dar uma caminhada. E aí isso vai ajudar. Mas eu me lembro quando eu jogava bola com 15 anos, 20 anos. Ei, faz tempo, hein? Dá uma melhorada. E agora? Vamos dar uma melhorada. Por isso, coragem, sou eu, não tenho medo. Bom ânimo, vai para cima. O que está nas tuas mãos para fazer e você está procrastinando. Jogando, não, amanhã, 2024, pastor. É 2024. 2024, vou resolver os problemas da minha vida. E a gente sempre vai procrastinando. Comece hoje. Comece agora. Coragem, o Senhor está contigo, vai para cima. O que é que Deus tem falado com você para ajudar ou para servir no ministério da igreja? Vai servir, vai orar, entra na recepção, vai ministrar no louvor, vai cantar que nem os pastores, não que nem eu, mas não sei, vai fazer algo, vai servir com alegria. Agora você está esquentando o banco há quanto tempo? Coragem, sou eu. Tem bom ânimo, não tenha medo, vai para cima. O que é que Deus tem colocado diante de você para fazer? E a gente fica, não vou fazer nada, já vou na igreja, já ajudo, já entrego meu dízimo, já dou minha oferta, pastor, está bom demais. Não, o Senhor tem algo novo para você. Coragem, vai. É tão maravilhoso, porque Deus capacita, Deus conduz. E o texto vai dizer, então Pedro, podia ser os 12, mas foi Pedro. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Eu acho isso fantástico, porque a única história de alguém que andou sobre as águas está aqui na Bíblia. A gente não tem relato de outro ser humano que andou sobre as águas. Talvez você, criança, você tentou andar sobre as águas, lá no acampamento, numa piscina, mas você vai ver que não deu certo, né? Você afundou. É normal, mas Pedro diz, se é mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Mas por que ele teve essa ideia? Ele viu Jesus andando. Se Jesus pode andar, eu também posso. Deu uma ordem que eu vou. E Jesus, verso número 29, diz, venha. E Jesus é especialista nos venhas dele para nós. Porque Jesus trabalha na nossa fé, naquilo que a gente vai. Se você fala assim, eu vou orar um pouco mais, Deus está com você nesse passo além que você vai dar. Não, eu vou participar do devocional 2024, e eu vou fazer devocional todo dia em 2024. Deus venha, Deus vai com você. Eu vou ler a Bíblia toda, 2 vezes no ano que vem. Deus vai com você, venha, eu vou. Eu vou cuidar melhor da minha esposa, cuidar melhor do meu marido, cuidar melhor dos meus filhos. Eu vou, venha. É maravilhoso isso, porque o Senhor nos move, o Senhor nos tira da mesmice, daquilo que às vezes nos faz ficar limitados. E aí acontece o grande ponto dessa passagem e da mensagem que eu vim aqui trazer ao teu coração. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Verso de número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Muitos, na caminhada de viver os propósitos e os planos de Deus, acabam reparando no dia a dia
e tirando os olhos do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e colocando os olhos nas circunstâncias, nos problemas e nas adversidades. Talvez os teus olhos foram colocados no trabalho, na política, em algo que viria para resolver os teus problemas. E às vezes a gente tira os olhos de Jesus e coloca em muitas coisas que às vezes são lícitas. Ah, pastor, mas a minha saúde. Ah, pastor, mas meu casamento. Ah, pastor, mas meu trabalho. Ah, você pode ter a desculpa que você quiser, se isso fizer bem para você, mas é isso que Deus tem para você? Para de reparar na força do vento, na tempestade, porque senão você e eu vamos afundar. Começa a olhar para os homens, começa a olhar para as circunstâncias. Afunda ou não afunda? Afunda. Agora, nessa noite, comece a olhar mais para Jesus. Olhe para o que o Senhor tem para a sua vida. O que é que Deus revelou para você no ano 2023? O que é que Deus falou ao teu coração nesse ano? Qual é a palavra de Deus para você para 2024? O que é que Deus tem falado ao teu coração? E aí eu não estou simplesmente falando de uma palavra que você recebeu, ou de uma pregação que você está recebendo, é a palavra de Deus ao teu coração. Que você ao examinar as Escrituras, que você ao orar, ao ler, ou às vezes depois de uma mensagem, o Espírito Santo falou ao teu coração, e você foi ali, como os crentes de Bereia, examinar as Escrituras, e Deus te deu uma direção e falou com você. Qual é a palavra de Deus que tem guiado a tua vida? Qual é a palavra de Deus? Eu e você precisamos, como homens e mulheres de Deus, da palavra do Senhor. Portanto, não tire os olhos de Jesus. Pode estar difícil, pode estar com vento, pode estar com tempestade, mas olhe fixo para Jesus, que você vai andar sobre as águas, você vai ver os planos e os projetos do Senhor. Sabe o que acontece? Quando eu e você tiramos os olhos de Jesus, a gente precisa dar uma de Pedro aí e gritar. E o que Pedro gritou é: Hosana, Senhor Jesus, salva-me. Ele gritou para que o Senhor Jesus o salvasse. Sabe por quê? Porque ele estava afundando. E às vezes, quando eu e você podemos esfriar a nossa busca com Deus, nos nossos propósitos, nos nossos planos, ou uma raposinha vai entrando no coração, um pensamento, uma dúvida ou algo, ou simplesmente acontece alguma coisa e você fica chateado com o seu marido, com a sua esposa ou com o seu namorado, não fala nada e fica aquele negócio, fica quieto, começa a ficar mais frio, ou vai vendo situação e não resolve, e vai afundando. Mas será que eu e você temos a mesma capacidade de Pedro nessa noite, de olhar para Jesus e dizer: Senhor, salva-me? Será que você teria essa coragem de dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, salva o meu casamento. Senhor Jesus, salva a minha fé. Senhor Jesus, salva, Senhor, o meu coração. Senhor Jesus, me ajuda lá no meu trabalho. Me ajuda, salva-me. Eu não quero afundar. Eu quero ser uma bênção, eu quero ver os planos do Senhor, mas às vezes a gente fica no nosso egoísmo, nas nossas vaidades, nos nossos achismos, e começamos a afundar nos nossos conceitos, porque tiramos os olhos de Jesus. Pedro gritou: Senhor, salva-me. E o que acontece é que Jesus estende a mão. Sabe por que Jesus estende a mão? Porque Jesus está perto de Pedro. Eu posso tentar estender a minha mão para o pastor Sandro, mas não vou conseguir, porque a gente está distante. Mas se eu me aproximar dele e estender a mão, ele vai se achegar, e a gente pode dar a mão e um ajudar o outro. Qual distância você está de Jesus? Se aproxime dele, se arrependa e diz: Senhor, salva-me, porque o Senhor Jesus está perto de todos aqueles que clamam a Ele, todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração.
o encontra. O que a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor está perto daqueles que o amam e o temem. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e espírito. O Senhor não os abandona. Eu e você precisamos dizer: Senhor, ajuda-nos. Senhor, salva-nos. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, segurou o homem e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E o verso número 32 diz: subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nessa noite, eu vim aqui ministrar o teu coração, por essa palavra que o Senhor colocou e compartilhou comigo. Não tire os olhos de Jesus. Nessa noite, volte os teus olhos para Ele. O conheça mais através da palavra dEle. Ouça a palavra do Senhor para a tua vida. O que é que Deus tem falado ao teu coração para o ano 2023? Para o ano 2024? O que é que Deus tem colocado aí no teu coração? Comece a olhar mais para Jesus. Quem olha para Jesus está sempre alegre, contente, feliz. Não é porque não enfrenta problema, mas porque sabe que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não é porque não tem luta ou adversidade, mas sabe que o Senhor Jesus é fiel para cumprir, é fiel para abençoar o nosso coração, guardar a nossa alma, cuidar da gente. E você, nessa quarta-feira à noite, aqui, na quarta alternativa, num momento que teve essa chuva aí antes do culto, veio para cá. Mas às vezes, vem a quinta, vem a sexta, vem momentos que tiram o nosso foco. Tira ou não tira? As lutas e as dificuldades. Mas nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Olhe mais para Jesus. Olhe mais para o Senhor Jesus na sua vida, para que Ele endireite os teus passos e você atravesse para a outra margem, porque isso aconteceu com os discípulos. Eles entraram no barco e foram até a outra margem, porque Deus tinha um plano e um propósito, que não era afundá-los, que não era naufragar, mas era cumprir as promessas dele na vida dos discípulos. Nessa noite, o Senhor Jesus me traz aqui para você olhar mais para Jesus, olhar mais para o autor e consumador da tua fé, para abençoar o teu coração. Se nessa noite o Espírito Santo ministrou a tua vida e você fala assim: pastor, Deus falou comigo a olhar mais para o Senhor, a reconhecer mais a voz dele, o cuidado, a direção, e eu quero orar por você nessa noite. Se Deus falou o teu coração, faça o sinal com a tua mão aí, onde é que você está? Eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Será que é possível você se colocar de pé? Onde é que você está? Se coloca de pé, se realmente Deus falou o teu coração, e a gente junto. Em quantos momentos eu mesmo preciso, não olha para o vento, não olha para o mar, não olha para a chuva não, Cris, senão você vai afundar. Olha mais para Jesus, olha mais para Jesus, que Ele tem um plano para a tua vida, e Ele tem um propósito. Se realmente Deus falou o teu coração, e você quer tomar esse desafio, esse desejo, eu quero em poucos minutos convidar para você a sair do seu lugar. Toma esse passo de fé, vem aqui no altar, aqui na frente, para que a gente possa orar. Se realmente Deus falou o teu coração, vem para cá, vamos orar junto, vamos falar com Deus, vamos colocar os nossos pedidos na presença do Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me a olhar mais para Ti, ajuda-me, Senhor, a ter os olhos fixos no Senhor. Se realmente Deus falou o teu coração, pede licença aí no teu lugar, vem para cá, vamos junto, vamos falar com Deus, vamos colocar os nossos pedidos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Ele tem poder de tocar o teu coração, de direcionar a sua vida. Vai falando com Deus, vai colocando os seus pedidos na presença do Senhor, vai colocando os teus olhos naquele que é poderoso, naquele que anda sobre o mar, naquele que tem uma palavra de bênção, de vitória, aquele que conhece antes da palavra chegar à boca. Ele é o Deus que sabe, Ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que sabe tudo aquilo que a gente precisa. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, vamos orar como igreja. Senhor Jesus, nessa noite
preciosa, nessa quarta alternativa, nessa noite que chegamos na tua casa para receber de ti favor, graça, direção, e através desse texto, Senhor, nós queremos, Senhor, fixar os nossos olhos na cruz, no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não queremos, Senhor, ter os nossos olhos voltados aos problemas, às lutas, às adversidades, às contas, às enfermidades, às impossibilidades, aquilo que não conseguimos, Senhor, aquilo que é difícil demais para nós, mas queremos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Jeová Rafá, o Deus que cura, que é o Jeová Jirê, o Deus que é e traz provisão, que é o Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, que é o Jeová Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, que os nossos olhos estejam postos em Ti, e o Senhor nos leve, Senhor, para outra margem, a viver os Teus planos, os Teus propósitos e os Teus projetos, que são maravilhosos para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa noite. Oramos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz nessa noite? A palavra falou com você nessa noite? Aleluia! Senhor, nós Te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa palavra de encorajamento, Pai. Eu tenho certeza, ó Deus, que o coração da Tua igreja foi alcançado. Que o Senhor continue nos abençoando, continue derramando da Tua graça, continue derramando do Teu amor, Senhor. Que vidas, ó Pai, possam nessa noite ter sido impactadas com a Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Domingo nós nos vemos. Sábado tem um culto da JNI, né, dos nossos jovens. E domingo 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Eu espero você aqui, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo maravilhoso na Tua casa. Que o Senhor continue nos abençoando, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração,
Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz. Deus te abençoe. Se eu estou guardado por quem nos